Confesso aos irmãos que hoje essa palavra é para mim. Primeiro, Romanos 5. Vamos falar um pouquinho da graça do Senhor, a justificação pela fé que temos em Deus, né? Romanos 5. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou também os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, é por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam abundância da graça. E o dom da justiça reinaram em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se
tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Pode se assentar, irmãos. Aleluia, Jesus. Aqui Paulo fala que através de Cristo nós temos paz com Deus. No versículo 1 e 2 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos, estou aqui no 6. Justificados, 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos à esperança da glória de Deus. Irmãos, nós temos fé, pelo menos nós crentes, é o que dizemos, que nós temos fé, mesmo que ela seja pequenininha. Nós temos fé que Cristo morreu por nós. Nós temos fé que Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. E nós temos fé que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu aos céus, que subiu aos céus no terceiro dia. Só que muitas vezes, irmãos, nós esquecemos dessa fé que nós falamos tanto. Essa fé que nós temos em Deus, que nós dizemos tanto. Nessa fé que por muitas vezes nós falamos: o Senhor morreu por mim e por você. Nós temos a fé de que sim, Ele morreu para me salvar e para te salvar. E essa fé, através da justificação, nos traz paz. O que é a paz com Deus? É saber que em qualquer momento da sua vida, o Senhor é com você. É ter aquele descanso de falar assim: tudo está acontecendo ao meu redor, o mundo está caindo, o muro está desabando, mas o Senhor resolve. É essa paz com Deus, que por muitas vezes nós esquecemos que temos. Porque nós crentes, nós falamos: eu tenho fé, eu obedeço ao Senhor, o Senhor guia os meus passos, os meus caminhos, mas nós esquecemos dessa paz que temos que ter com Deus, que nós temos com Deus, e que muitas vezes nós buscamos ter com Deus. E mediante a justificação, temos fé. A fé justifica tudo. Claramente isso, podemos dizer que antes de tudo acontecer, lá, né, antes de Adão ter pecado, nós não tínhamos essa paz. E
Nós não estávamos em paz, nós não tínhamos essa paz. E no versículo 12, eu vou aqui falar algumas coisinhas do capítulo. No versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem, para falar de Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por causa de um só homem, nós não tínhamos essa paz com Deus. Por causa de um só homem, nós éramos pecadores, somos ainda até hoje, mas nós não tínhamos essa paz com Deus naquela época. Por causa de um só homem que pecou, essa paz não tínhamos. Nós tínhamos que buscar essa paz. E o que Paulo está dizendo é que através de Adão, nós pecamos. Pecamos lá atrás, por não termos a paz, e pecamos ainda hoje. Só que hoje, através de Jesus Cristo, que morreu por mim, morreu por você, nós temos esse descanso. Nós podemos chegar ao Senhor e falar: Senhor, eu entrego a Ti todo o meu fardo que está pesado. Carrega, Senhor, para mim esse fardo. Não sei qual é a sua oração, mas a mais simples que for, o Senhor recebe. E lá atrás nós não tínhamos esse descanso, essa paz com Deus. E isso nós vamos encontrar a história, de Adão, que pecou, em Gênesis. Eu vou ler só um trechinho. Gênesis 3, 6, para que nós possamos entender o motivo que antes nós não tínhamos. Gênesis 3, 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Foi através desse ato que Adão pecou. Aqui sabemos que Adão peca. E por esse ato de pecado, o pecado veio sobre a humanidade naquele momento. Que até então, o Senhor falava face a face com Adão. Até então, era tudo... Eu imagino que era tudo tão lindo, né? Pensou? Eu estou aqui agora, o Senhor, encosta o Senhor aqui do lado, eu tenho que conversar contigo hoje. Olha, bater um papinho. Vocês já pararam para imaginar como era lindo? Hoje ainda é lindo. Só que nós temos uma dificuldade muito grande em entender que eu posso chegar e falar: Senhor, senta aqui. Senhor, me dá colo. Nós temos essa dificuldade muito grande. E olha que o Senhor vem falando há muito tempo, desde a era lá, vamos dizer assim, quando a Bíblia foi escrita, e aí foi. Vem falando: eu sou contigo. E sempre vou estar contigo. Só que hoje em dia nós temos essa dificuldade, por causa desse ato, de entender que o Senhor é comigo e é com você.
e que o meu fardo eu posso transferir ao Senhor e falar: Senhor, resolve. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande em chamar pelo nome do Senhor. Eu não sei por que hoje eu e vocês temos essa dificuldade. Nós só chamamos o nome do Senhor naquele momento em que a coisa está mesmo espremida, que eu não consigo me mexer para resolver. Só que as coisas, elas têm que ser entendidas que eu tenho que chamar o nome do Senhor quando ainda não aconteceu. Não só quando as coisas estão apertadas. Resumindo, eu tenho que chamar pelo nome do Senhor a todo instante. Chegar, falar: Senhor, e aí? Salguei o arroz hoje, o feijão? É coisa boba que eu estou falando? É, mas é uma coisa boba necessária. Eu conheci uma pastora, que inclusive foi minha pastora, antes de eu aqui estar. Ela chegava e falava assim, puxava a cadeira. Ela era bem malucona mesmo. Quem conheceu, que é eu e Tomás, nós conhecemos. Então, ela era bem... Você acha isso aqui doido? Então, as duas estão ali, ó. Você acha que a pastora Gorete é malucona? As duas estavam pau a pau. Porque ela puxava a cadeira e falou: Senhor, senta cá, eu tenho uma coisa para falar contigo. Eu não aguento mais, não. Se o senhor não resolver, eu não vou resolver, não. Ah, se vira aí. Ela falava desse jeito. Por quê? Porque há momentos que a gente não pode chegar para o Senhor e falar: Senhor, enxuga as minhas lágrimas. Só as minhas lágrimas. Há momentos em que o Senhor te chama também com essa maluquice que nós temos no dia a dia. Há momentos que o Senhor nos chama com esse corre-corre. Puxa, Senhor, olha, quase bati o carro. Ô, Senhor, me protege aí. É simples, é bobo. Para nós é, mas para o Senhor não é. E antes nós não tínhamos essa paz de chegar e falar assim com o Senhor o tempo inteiro e descansar, falar: resolve, Senhor. Mas depois que mesmo tudo que nós fizemos, eu vou dizer nós, porque a gente vem daquela, né? Vem vindo. Mesmo tudo que nós, seres humanos, fizemos com o Filho dele, mesmo assim, ele entregou o seu Filho por nós. Que amor é esse? É um amor tão louco, falando no mundo de hoje, que eu não sei se nós, mulheres, conseguiríamos fazer isso. Os homens também. Mas é um amor na qual o Senhor pega o teu filho e fala assim: vai lá, passa por tudo aquilo que você já sabe que vai passar. Fique firme. Isso sou eu falando. Fique firme. Eles vão te achovalhar. Eles não chamam pelo meu nome. Eles não creem em mim. Eles, há muitos até duvidam que eu existo. Você vai ser, no fim, julgado. Porém, vão lavar as mãos. E o teu povo vai te crucificar. Para quê? Para que eu, hoje, tenha paz com Deus. É um amor tão grande que eu não consigo retribuir.
tento. Quando ele fala, faz isso, faz aquilo. Quando alguém chega para mim e fala, não faça isso que o Senhor não vai gostar, eu tento demonstrar o meu amor por ele, por muitas formas. Mas é algo que é impossível para mim de alcançar. Mas ele simplesmente chegou e falou, tá aqui, filho, desce e vai andar como eles. Vai passar por tudo aquilo que eles passam, porém com você vai ser pior. Para que hoje eu tenha essa fé que eu tanto falo, que muitas vezes eu não coloco em prática. Muitas vezes, a fé que eu tanto falo para o A, para o B, lança a rede, fecha os olhos e pula, anda sobre as águas, vai lá que você vai encontrar, Deus vai fazer, o Senhor vai resolver. Muitas vezes eu não trago para mim, mas falo para os outros. E o Senhor hoje pergunta o porquê. Que por muitas vezes eu fiz tudo, faço tudo e vou continuar fazendo de tudo por vocês. E vocês, no caso nós, não praticamos a fé. Porque a fé, ela é justificada em Cristo. Mediante aquele ato de Adão lá atrás, eu não tinha essa paz constante com Deus, na qual eu posso falar, eu vou me lançar e o Senhor vai me segurar. Mas a partir do momento que o Senhor veio e entregou o seu Filho, para que tudo aquilo que nós já sabemos acontecesse, hoje eu posso falar, eu tenho paz com Deus. Mas será que eu tenho paz com Deus? Será que eu, Franciele, tenho essa paz assim com Deus? Porque por muitas vezes nós passamos tribulações, nós passamos conflitos, nós temos problemas pessoais, problemas em casa, problemas no trabalho, problemas com A, problemas com B, e esquecemos dessa paz que eu tanto falo. Porque através dessa paz, ou melhor, através dessas tribulações, perseguições, problemas que nós passamos no dia a dia, problemas e problemas e problemas, e nisso, se eu tenho essa paz com Deus, eu tenho perseverança. A perseverança que um dia eu vou chegar lá e vou encontrar com Deus. Eu não posso recuar, por mais dolorido que possa ser. Tá doendo? Eu vou me arriscar a dizer uma coisa aqui. Tá doendo para muita gente aqui, hoje. Não importa o problema, mas está doendo. Cada um tem o seu, cada um tem a sua dor, mas está doendo. E com essa perseverança que eu tenho que ter, eu vou gerar esperança futura. A esperança que tudo vai se resolver. A esperança que as coisas vão dar certo.
A esperança que o problema vai passar, que a tribulação vai passar, que o inimigo vai parar de cutucar por aquele assunto, porque a gente sabe que ele não dorme, né? Que ele vive cutucando. Mas pelo menos vai te dar um respiro e dizer: Senhor, vou perseguir, vou persistir, porque o Senhor me deu a esperança lá na cruz de que um dia eu chegaria a te encontrar. O Senhor hoje, nessa manhã, só quer dizer uma coisa para nós, para mim, principalmente, que a dor está grande. A dor de muita coisa que eu já fiz, que eu vou deixar de fazer. A dor de que o esforço que muitas vezes a gente faz, para muitos é nem aí, mas não sabe o quanto doeu para que eu me esforçasse para muitos não estarem nem aí. Ou, como diz o irmão Josevaldo, ele está a passar por um problema, mas o Senhor está com ele. Ele tem que ter essa paz em Deus. Nós temos que ter essa paz em Deus. Nós temos que ter essa fé. Uma fé justificada. Não é uma fé qualquer. É uma fé justificada na qual nos fortalece. É uma fé na qual eu posso dizer: eu vou seguir em frente. Ô Senhor, encosta aqui. Olha, tá doendo aqui esse lado. Meu lombo aqui do lado direito, não tô aguentando. Senhor, não, passa um bálsamo aqui para mim continuar, porque senão eu não consigo. O Senhor só quer de nós que nós venhamos a buscar essa paz. Porque falar dela é fácil. Falar dessa paz é fácil. E olha que nós não fizemos nada para merecer o sacrifício de Deus, o sacrifício de Cristo. Nós não fizemos nada. Nós sequer tínhamos amor a Ele. Mas Deus é tão misericordioso conosco que Ele ainda nos amou. Pelo esse ato, é um ato de demonstração de amor. Vou ler o versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá atrás, Ele entregou o seu Filho por nós, mesmo ainda sendo pecadores, nós, pecadores. E hoje, nós estamos aqui, buscando ao Senhor constantemente. O Teu Espírito Santo cá está conosco. O Senhor vem, Cristo vem, quando você chama. Ele não está aqui assim, passeando visivelmente aos nossos olhos, mas Ele está aqui. Basta você puxar a cadeira e falar com Ele: senta aqui, eu tenho uma palavrinha. Quero desabafar hoje, Senhor. Muitas vezes nós simplesmente choramos, apesar dele saber o porquê que nós estamos chorando, e que cada lágrima para ele é uma frase. Ele sabe muito bem disso. Só que ele quer que nós venhamos a chamá-lo.
Porque o Senhor não é mal educado. Ele não vai fazer o que você quer se você não pedir. O Senhor não vai fazer para mim o que eu quero se eu não pedir. O Senhor só quer que você chame. Chame por Ele. Somente isso. Aleluia, Jesus. Orambasete, orambase. Orambasete, carandasete. Oracititi. Aleluia. E para nós termos a certeza de que a perseverança gera esperança, eu vou ler o versículo 3, 4 e 5, que por muitas vezes nós lemos o texto inteiro e não atentamos àquilo que o Senhor está falando. Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, esperança. Ou melhor, experiência, e a experiência, esperança. Nós temos que persistir, porque se nós chegamos até aqui, eu aqui, para falar com vocês, para entregar aquilo que o Senhor tem hoje. E se eu cheguei até aqui, Portugal, é porque eu persisti naquilo que o Senhor um dia me prometeu. Tem promessas que por muitas vezes duram anos, às vezes até mais de 20 anos. Só que se a pessoa não tiver com aquilo na cabeça, com aquela perseverança de que aquilo vai um dia se realizar, não adianta. Não adianta. Acaba por ali. Mas se você tem aquele pensamento, que nada mais é do que a esperança, que aquilo vai se realizar um dia, você está persistindo, e tudo que você está passando de ruim, tribulações, perturbações, nada mais é do que experiência futura para quando você receber a tua bênção. Eu passei por tantas coisas que se eu sentar com alguém, acho que a pessoa vai falar, coitadinha. Por muitas coisas. Que às vezes eu olho para trás, paro para pensar e falo, nossa, como é que eu consegui? Porque, irmãos, não era para eu estar aqui. Não era mesmo. Eu já tive uma morte encomendada. Por saber demais. Alguém me perseguiu por muito tempo. Só que o Senhor sempre foi comigo, porque Ele tinha promessa em mim, para a minha vida. E eu cria nessa promessa. Eu tinha fé que um dia eu ia chegar aqui. Você sabe o que é um dia do nada, tua mãe aparecer numa cidade longe da qual ela morava e falar, o Senhor veio, o Senhor mandou eu vir te buscar. Minha mãe fez isso comigo. Mas eu persisti, porque lá nesse mesmo lugar, alguém já tinha falado para mim que eu seria uma pessoa que levaria a palavra. E eu não debochei. Não fiz. Não fiz. Porque eu aprendi a crer no Senhor através da minha avó, que era assembleiana. Aquelas lá, dos coquinhos lá, andava com a Bíblia e com a sombrinha, porque o lugar fazia muito calor.
Aquele monte de senhorinhas juntinhas na esquina conversando depois do culto. Eu sou desse tempinho assim também, já vi minha avó fazer isso. Só que a minha avó naquela época me ensinou. Ela não me forçava, não forçou os netos a ir à igreja. Não. Ela ensinava que Deus, quem era Deus, quem era Jesus, ela ia ensinando. Até que um dia, avó, posso ir na igreja com a senhora? Pode. Eu achava estranho, porque eram os homens de um lado, as mulheres do outro. Era assembleia, mas era assim, a igreja que ela frequentava. E as coisas vêm vindo. Eu fui crescendo. Os meus pais se separaram. Fui tomar conta da minha vida, entre aspas, porque minha mãe não podia tomar conta sozinha, que eu era mais velha. Saí, mudei para uma cidade na qual era a capital, onde eu morava. 4 horas de ônibus da cidade da minha mãe. Um belo dia, minha mãe pinta lá, do nada. Eu andando na rua, dei de cara com ela. O Senhor mandou vir te buscar. Você tem que sair daqui hoje. Eu morava num lugarzinho, dividia uma renda com uma mulher que tinha 2 filhos pequenos. De tanto eu buscar o Senhor um dia revelou que naquele dia eu estava sozinha em casa. Quando encontrei a minha mãe, saí do nada, estava tão sufocada, eu falei, vou dar uma volta. Aqueles dias que a gente pega e fala, vou dar uma volta. Saí e encontrei com a minha mãe. Essa senhora não estava em casa. Só que eu achei que ela não estava em casa por não estar. Mas não. Era tudo uma armação para que eu ficasse sozinha, para que quem quisesse me matar, chegasse e me matava. Sem testemunha, sem nada. Só que o Senhor foi tão misericordioso com a minha vida, porque eu nunca, por mais que eu fosse do mundo, mas eu nunca debochei do Senhor. Eu nunca neguei a Ele, pelos ensinamentos que eu tive, por uma mulher. Uma, que o resto, minhas tias, tudo desviado, até hoje não quer saber do Senhor. Mas a minha avó sempre falava, eu não morro enquanto eu não ver a minha família salva. Os filhos não querem saber, mas os netos quiseram. Tem um ou outro assim meio torto, mas todos entregou a sua vida ao Senhor. E quando o último fez isso, ela foi. E nesse dia que a minha mãe apareceu, ela falou, você tem que sair daqui hoje. Eu vou ligar para fulana, que hoje se eu ouvir a mulher eu não lembro. Vou ligar para fulana que eu conheço, que ela mora num bairro aqui. E nós vamos passar a noite lá para depois ir embora. São coisas que muitas vezes ninguém sabe. Por quê? Porque passou. Só que serviu de experiência para que eu chegasse para você hoje e dizer assim, fica firme, fica em paz com Deus, que tudo vai se resolver. Tudo vai se cumprir. Se eu te trouxe até aqui, Portugal, vai se cumprir. Não importa de que forma. Não importa o que eu tenha, Deus falando, que fazer para que isso aconteça. Porque muitas vezes nós achamos que o Senhor é bonzinho só, bonzinho. Mas o Senhor tira do caminho aqueles na qual quer atrapalhar aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E não é de maneira boa, muitas vezes. Às vezes Ele só dá um chega para lá. Às vezes Ele fala, vai e não volta. Às vezes Ele faz assim
para você entender que lá você não pode mexer. E eu fui, nessa noite, para a casa da senhora, com a minha mãe. As coisas estavam tão armadas, que a minha mãe falou para mim assim, não, você não vai hoje, isso já era outro dia, você não vai hoje para casa. Você vai daqui uns dias. Se possível, mude o seu cabelo. Irmãos, foi uma coisa tão engraçada aos nossos olhos, assim, imaginando, que até para o salão eu fui, mudei a cor do meu cabelo, isso porque as pessoas na qual eu estava, lá naquele momento, estavam preocupadas comigo e eu não estava tanto assim. Mas me levaram. A minha mãe, naquele dia, que era o outro dia, foi embora, porém a seguiram até a minha casa, achando que eu estava junto. Se você não teve, irmãos, ainda experiência profunda com o Senhor, busque. Porque Ele vai te contar detalhes por detalhes. Ele vai te mostrar tudo que acontece. A minha mãe foi para casa e eu fiquei. Passou alguns dias e eu já tinha aquele desejo de sair lá de Rondônia. Voltei para minha cidade. Fiquei 3 dias. Quando eu estou, no terceiro dia que eu resolvo ir até a esquina da minha casa, o Tomás conhece lá, que é bem curto assim, alguns passos eu já estou na esquina. Quando eu estou na esquina, sim, passa um carro suspeito. Eu só virei as costas e entrei para dentro de casa. No outro dia, peguei uma passagem e fui embora. O porquê que eu estou contando isso? Eu não sei o porquê. Mas isso, o Senhor simplesmente quer dizer o quê? Ah, minha filha, se eu tenho algo na sua vida, não há aquele que vai tocar em você. Não há aquele que vai atrapalhar. Se você tem essa paz comigo. Eu mudo você de lugar. Eu deixo você no lugar. Eu transfiro você daqui para ali. Eu fecho essa porta aqui e abro ali na frente. Mas não há aquele que vai atrapalhar os planos do Senhor. Eu tiro pessoas de perto. Eu coloco outras pessoas perto. Eu afasto aqueles que, para mim, por enquanto, não estão sendo comigo. Eles vão ser, mas por enquanto, para mim, eles não resolvem. Ou vocês acham que o Senhor também muitas vezes não pensa assim? E o Senhor faz muito isso com o crente, sabia? Que muitas vezes nós falamos, eu sou crente. Eu encho a boca para dizer, eu sou crente. Mas eu não tenho paz com Ele, eu não tenho fé nele, eu não creio nele, mas sou crente. Aí o que o Senhor fala? Chega para lá um pouquinho, que eu tenho outras pessoas aqui para resolver esse assunto, porque esse daqui, por enquanto, está sendo mais importante. Isso, palavras minhas. Mas o Senhor faz. Aí o Senhor deixa aqueles ali um pouquinho de lado, fazendo o que bem quer, sambando e sapateando na cara do Senhor, porque é isso que nós crentes fazemos, quando dizemos que somos crentes. Sambando e sapateando, fazendo o que bem quer, quando ele está lá no fim, ele fala, vem cá, que agora quem vai tratar sou eu. Mas sabe por que eu vou te puxar de volta? Porque você não consegue seguir sem mim. É assim que o Senhor faz. O Senhor fez isso comigo, porque eu me afastei, querendo ou não, em alguns instantes.
O Senhor deixou as coisas acontecer, mas Ele não permitiu que acontecesse. Por quê? Porque Ele tinha promessa na minha vida. E Ele tem promessa na vida de vocês. Só que o Senhor, Ele quer, é o que Ele mais deseja, é que nós chegamos a Ele e falamos: Senhor, senta aqui. Porque nós não estamos tendo, infelizmente, eu não estou tendo essa paz com Deus. Eu não estou tendo essa fé que eu tanto falo com Deus. Infelizmente, muitas coisas acontecem porque eu não tenho essa fé em Deus. Infelizmente, o Senhor tem que mudar, virar de cabeça para baixo o curso, sei lá, as posições, as ações. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes as coisas estão indo certinho, mas chega lá você tem que dar um desvio? Por quê? Porque algo acontece. Mas você chega. O Senhor muitas vezes faz isso com a gente. Ele coloca você para caminhar certinho. Chega uma hora, eu sei lá por quê. Às vezes por nossa conta, nós desviamos. Aí Ele vai lá e coloca a gente de novo no lugar. Ou nós estamos certinhos, querendo andar certinho, querendo ser certinho, e sendo certinho, buscando, não santo, porque nós não somos, mas estamos tentando, a cada dia, a cada amanhecer, vem alguém, sei lá de onde, e faz você... Mas não é você que sai. O Senhor quem te tira, para que Ele te coloque de volta, porque nada vai atrapalhar a sua paz com Ele, se você assim tiver. E, infelizmente, eu lendo essa passagem, o Senhor hoje me tocou muito, porque por muitas vezes eu própria não estou tendo essa paz. Por isso que eu falei aqui, que eu ia pregar para mim mesmo. Muitas vezes a gente fala, né, eu estou pregando para mim mesmo, mas hoje realmente foi para mim mesmo. Porque muitas vezes eu tenho desejos, tenho vontades, que por muitas vezes não é dele. Porque eu saí um pouco do curso daquela paz que eu tinha com ele. E eu quero fazer tudo no meu braço. Eu quero caminhar sozinha. Ai, tá tudo tão lindo lá fora. O verão tá chegando, eu quero ir para a praia. Lembrei do biquíni. Colocar um biquíni. Eu falei isso para ela outro dia. Falei, acha, eu que vou para a praia. Primeiro eu vou para o culto, depois eu vou para a praia e colocar um biquíni. O que você acha? E o verão está chegando. E, infelizmente, é isso que acontece. Quando eu cheguei aqui, em Portugal, foi uma das primeiras coisas que eu escutei na igreja. O inverno, a igreja está assim. No verão não tem ninguém. Porque o sol vai até mais tarde. Muitas igrejas aqui, o culto é à noite. Né? 6h30, 6h. O sol ainda está rachando. E a praia está bombando. E a casa do Senhor está como? Ou melhor, o Senhor está como? Porque falar da casa dele é fácil, né? Mas e ele? Será que a gente está tendo essa decência? De não
esfregar as minhas vontades na cara dele? Será que o Senhor vai ter que nos colocar lá de novo, no chão? Vou dizer assim, para não falar algo mais forte, mas vai ter que me colocar lá no chão novamente para eu entender que eu não sou nada sem Ele? Que eu não curto a minha praia, o meu mundo? A praia que eu falo no modo geral, né? Curtir a minha vida. Se Ele também não estiver comigo. Se Ele não me der condições de fazer isso. O Senhor nos dá essa condição de fazer isso. De tirar esses momentos em família, com amigos, ou sei lá quem seja. O Senhor me dá essa condição porque eu tenho paz com Ele. E se eu vivo num mundo no qual Ele é o dono do ouro e da prata, por que não eu não vou curtir? Porém, sem esquecer dele. Que por muitas vezes nós crentes estamos fazendo, esquecendo do Senhor, sapateando na cara dele e falando, eu vou viver a minha vida. E ainda diz, seja o que Deus quiser. Só que nós esquecemos que alguém, aqui nessas palavras na qual eu mesma li, que são as palavras do Senhor, alguém morreu por mim, para que eu possa estar olhando para esse sol maravilhoso hoje. Para que eu possa estar em paz com Deus, curtindo a minha vida. Que não é pecado nenhum, porque Ele me deu essa condição. Porém, eu tenho que entender que Ele é em primeiro lugar. Só que eu também não posso esquecer de chamá-lo todas as vezes que eu precisar. Por que eu não posso esquecer? Porque Ele está aqui, do meu lado, para pronto a resolver. Tudo para mim. Nós falamos assim muitas vezes, coloca nas mãos do Senhor. O Senhor resolve. Nada mais é do que fique em paz com Deus. Fique em paz com Deus. Só que tenha essa paz com Deus. De fato. Porque nada que você fizer, nada que você fizer nesse mundo, que não seja dele. Tudo é dele. O dinheiro que você paga, as tuas comidas, as tuas bebidas, o dinheiro que você paga o transporte para se divertir, foi Ele quem te deu, foi o emprego que Ele lhe deu, que por muitas vezes nós não merecemos, mas nós o chamamos naquele momento em que precisamos e Ele nos concede este emprego. Nessa manhã, simplesmente o Senhor veio dizer, não esqueça da paz que você tem comigo. Não esqueça que foi justificado. Que o Senhor, o meu filho, morreu por vocês. Nada mais é do que isso essa manhã. O Senhor falou para mim profundamente, não se esqueça que eu sou com você. Está doendo? Está decepcionante? Está triste? Está sorrindo? Mas não se esqueça que eu sou com você. Porque eu sei, irmãos, que não é fácil. Não é fácil viver com Deus. Somente para Deus. Não é fácil. Tem renúncias que não são poucas, são muitas. Muitas vezes nós somos taxados como, eles não se divertem. Eles não fazem nada. Né? Nós crentes somos taxados assim. Eles, não fazem nada.
Eles não podem ir. Não podem ir numa lanchonete. Posso? O Senhor me deu condição financeira para que eu chegue lá e pague o que eu quero comer. Por que não? Porém, eu não posso esquecer que essa condição financeira foi através da paz que eu tenho com Ele. Ou que eu vou buscar através dele. Que muitas vezes é estremecida devido aos problemas, às tribulações, às perseguições, às chateações. Muitas vezes nós esquecemos que até temos essa paz com Ele. Ou esquecemos de buscar essa paz no Senhor. Hoje nada mais é a palavra do Senhor. O seguinte: me busque mais. Como disse a cooperadora Gabriela, parece uma coisa repetitiva, mas ore mais. Jejue mais. Leia mais. Porque conforme eu vou fazendo isso, eu vou buscando essa paz que eu tanto quero em Deus. Amém, irmãos? É essa a palavra do Senhor nessa manhã. Aleluia. E que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.